Uma estratégia de alocação, Toledo, que equilibre rentabilidade e eficiência tributária. Dá para fazer isso também, né? Dá. Tem que ter planejamento em cima, né? Porque a questão tributária, a gente tem que entender que tudo que a gente falou até agora é sobre Ângelo, pessoa física, Arthur, pessoa física, por exemplo, e quanto eu vou pagar a mais ou menos de imposto em cima do meu ganho. Uhum. Então, a gente foi comentando aqui que às vezes preferir um ativo isento, pode ser que o rendimento seja maior. Nós falamos de previdência, PGBL, que você consegue abater imposto. Falamos aqui sobre você lançar o prejuízo a compensar de ações, ou até mesmo de fundo imobiliário, para pagar menos imposto. Uhum. Então, assim, foram estratégias que eu, investidor pessoa física, posso ter. Só que a gente poderia entrar numa questão tributária de sucessão, por exemplo. Uhum. Então, poxa, o Ângelo casado tem uma filha. Algum momento da tua vida, você vai ter que chegar numa decisão de começar a olhar sobre a questão da sucessão patrimonial. Uhum. Que hoje, no Paraná, o nosso ITCMD, que é o imposto quando a pessoa falece, está em 6%, mas que pode chegar até 8%, e com a reforma tributária, muito possivelmente isso vai aumentar. Sim. Então, a gente está falando que se alguma coisa acontecer com o Ângelo, a tua família vai ter que pagar o imposto sobre a transmissão desses bens, a parte do cartório e parte do advogado. Então, o nosso trabalho aqui, quando a gente fala de sucessão, é olhar muito para a questão tributária, né? De você reduzir esse imposto, para quem pagar menos imposto e ser mais fácil. Porque talvez o nosso ouvinte já tenha passado por uma questão de inventário, que a pessoa ali tinha um patrimônio de, sei lá, 10 milhões de reais, e aí os herdeiros não tinham nada. E aí, para conseguir ter o montante que ele precisa para pagar os impostos, os custos, tiveram que se desfazer de imóvel, tiveram que se desfazer de várias coisas. E quando isso acontece, você precisa se desfazer de algum imóvel, você vende muito mais barato do que ele realmente vale. Porque vamos pensar assim, o Ângelo recebeu uma herança de 10 milhões. Tá, vamos pensar que você vai ter que pagar entre imposto, advogado e cartório 10% disso. Poxa, Ângelo, você tem um milhãozinho aí para pagar esses custos? Ah, não tenho. Ah, então eu vou ter que vender uma casa aqui que valia 2, eu vou ter que vender por 1,5 milhão, porque eu preciso do dinheiro para ontem. Então, assim, vamos separar. Ganho de capital, todos esses impostos que a gente foi falando, pessoa física, é legal, nosso trabalho, feijão com arroz. Tá mais dentro da realidade, né? Tá mais dentro da nossa realidade. Agora, quando a gente entra numa situação de sucessão, né, dos impostos que eles vão ter, isso, enfim, a gente começou a ver um movimento de muitas pessoas fazendo doação em vida para os beneficiários, enquanto o imposto está da forma que está. Então, assim, existem várias estratégias que você consegue antecipar alguns impostos, pagar menos impostos de uma forma inteligente. Inclusive a questão do seguro, né, Toledão? Exato. A gente trabalha aqui também com a questão de seguros, né? Já gravamos também alguns episódios com a Priscila, explicando justamente essa relevância de se fazer um seguro de vida, pessoal. Para um momento desse, em que há necessidade de se fazer um inventário, ter ali o recurso para bancar, né, tudo isso. Ah, sem dúvida. Esse lápis aqui tá dando um pouco de gastura, mas vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui, ó. Então vamos pensar assim, o Ângelo. Para ficar fácil, tá? Eu tenho mais 5 minutos, Ângelo? Vai lá, vamos lá. Tá, então o Ângelo tem R$1 milhão de patrimônio, tá? Na verdade, Ângelo, você não tem R$1 milhão de patrimônio, porque se você vier faltar, a tua família vai ter que utilizar esse patrimônio para conseguir ter acesso. Então vamos colocar que eles vão gastar 10%. Vamos arredondar em 10 ali para 10. facilitar o raciocínio. Tá, então, na verdade, você não tem R$1 milhão de patrimônio, você tem 900 mil. Porque se a tua família precisar do dinheiro, enfim. Então, você não tem R$1 milhão, você tem 900 mil reais de patrimônio, tá? Então, você tem 900 mil, num caso que você não tenha seguro. Agora, vamos pensar num caso que você tem um seguro de vida. Aí você utiliza, sei lá, 1% do que você tem para contratar um seguro de vida, que o valor que, caso você venha faltar, a tua família receba 100 mil, então você não tem R$1 milhão, você tem um patrimônio de 1 milhão e 100. Por quê? Porque a tua família vai receber o teu patrimônio mais o seguro, que o seguro ele vai direto já para quem você definir. Então a tua família vai receber os 100 mil que você contratou para poder pagar os custos e receber a herança. E receber de fato o seu 1 milhão. Então, quando você contrata um seguro, você nada mais está fazendo do que alavancando o teu patrimônio para quando a pessoa vier faltar. Que não sou eu, tá, pessoal? Se Deus que não, o Ângelo tem mais 60 anos de vida, pelo menos.
esse valor de seguro entre para quem vai ficar com esses custos e esse montante seja para arcar com os custos e tenha acesso ao patrimônio de forma integral. Porque no primeiro exemplo, a tua família estaria recebendo um valor abaixo, entendeu? Então, essa é uma conta que a gente acaba fazendo porque as pessoas... Enfim, falar sobre morte não é um assunto legal. Sim. E aí, enfim, é um assunto que é educacional. A gente vai tendo que ensinar as pessoas dia a dia. E é necessário, tá, pessoal? Principalmente você que ouviu a gente até aqui e tem um patrimônio que chega nessas cifras, é quase que impossível não ter um seguro, né? Esse dia eu conversava com um amigo, ele começou a falar não sei o que e tal, e falando de gasto, essas conversas de dia a dia. E eu falei pra ele, você é uma pessoa que precisa ter um seguro. Você tem que ter um seguro, não tem como você viver sem seguro. Aí ele falou, não, de fato eu tenho um seguro e tal. E não tem como, né, Toledo, quando chega nesse nível de vida, assim, de acúmulo de patrimônio, essa responsabilidade com família, né, com sucessão, a pessoa já tem filhos e netos, não tem como ignorar isso, né? Exato. Eu assim, não sou casado, não tenho filho, mas eu tenho um seguro de vida lá que é mais por uma questão de caso aconteça algo comigo, não na questão da morte em específico, mas alguma doença, alguma coisa. Capacidade. Exato. Porque isso a ideia do seguro é você não utilizar da tua reserva em casos extremos, né? Você primeiro utilizar ali o seguro e se zerar de fato aí afetar a reserva. Porque, vamos pensar que eu me acidento de alguma forma. Então eu tô calçado ali com o meu seguro que eu pago todo mês, a gente paga para não usar e basicamente esse é o pensamento. Até esses dias um cliente falou, eu tenho o seguro do meu carro, mas não tenho o meu seguro. Eu falei, tá vendo? Que é muito comum, tá? É muito comum, exato. Então eu vou deixar aqui na descrição do episódio também esse vídeo, né, esse podcast que eu gravei junto com a Pri, falando a respeito de seguro, que eu acho relevante também, tá, pessoal? Tem bastante sinergia com o tema.